Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, seu programa semanal aqui tratando sobre educação e outros assuntos, produzido aqui direto de Brasília. Como você sabe, o nosso podcast é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse é o nosso último programa do ano de 2025 acabando, esse é o nosso último programa. Você que celebrou o Natal aí na noite de ontem, então espero que você tenha tido um excelente Natal e que tenha aí um 2026 com muitas alegrias e muitas celebrações. Nesse programa aqui, para fechar o ano, eu trouxe um convidado que já esteve conosco em um outro episódio. É o Neuriberg Dias, que é jornalista, é analista político, é diretor de documentação do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E a gente vai fazer um balanço do que aconteceu ao longo do ano de 2025. A gente sabe que muitas coisas aconteceram. Esse ano foi um ano super carregado, teve muitas coisas, mas, segundo o Neuriberg, há muito que comemorar também, há muito que celebrar. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho. Mas antes eu lembro para você que esse episódio só é possível, assim como a existência do podcast Educação em Destaque, porque a gente pode contar com parceiros. Falo do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Falo da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Falo ainda da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Privados, também do Distrito Federal, e o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então são esses nossos apoiadores, a gente conta com essa gente aí para fazer com que esse programa permaneça no ar já há tanto tempo, trazendo informações relevantes, como eu falei para vocês, sobre educação, mas também sobre outros assuntos. Então, começando agora, Neuriberg, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Francisco, obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação, né, estar aqui participando do programa e colaborando com análise, enfim. E final de ano, principalmente, que a gente olha pelo retrovisor e vê que foi um ano de luta, mas de entregas, de vitórias também. E é um pouquinho que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Esse ano, eu estava falando com o Neuriberg, você que está nos acompanhando aí sabe muito bem, esse ano foi um ano com muitas coisas que aconteceram aí. A gente começa, a gente vai falar um pouquinho do executivo, do legislativo, do que está acontecendo lá fora, das lutas sindicais, o que a gente conseguiu avançar nesse período, e falar também de perspectivas, afinal de contas tem um ano começando aí que a gente espera, torce que seja ainda melhor. 2025 foi um ano bastante positivo, mas 2026 a gente espera que seja ainda melhor do que foi 2025. Então, Nuremberg, meu caro, eu queria começar falando daquele período ali do início do ano de 2025, no início desse ano, quando a popularidade do governo federal, a popularidade do presidente Lula estava muito lá embaixo. Aí veio aquela história do Pix, aí teve aquele vídeo viral do Nicolas falando que o governo pretendia taxar o Pix. Como é que você recebeu aquilo? Como é que aquilo impactou? Como é que você observou aquilo no contexto da gestão do governo federal? A verdade já era esperado, do ponto de vista da relação entre Executivo e Congresso Nacional. A gente sabe muito bem que o Executivo, de um lado, governa com a frente ampla e tem a sua governabilidade dentro do Congresso desconectado dessa frente ampla, ou seja, há um Congresso muito mais à direita ou à extrema-direita e muito com olhar agendas corporativistas, né? E com a oposição se organizando. Esse assunto foi um divisor de águas para o governo, porque ele passou, a partir de uma derrota, a definir uma estratégia de fato de ação de governo para se aproximar da população, do povo. Então, essa mudança que vinha um papel nos primeiros 2 anos de fato, calibrar a relação com o legislativo, de negociar, evitar qualquer pressão do governo sobre o legislativo, ela mudou a partir desse momento, porque houve uma reação do legislativo, não só do PIX, do ponto de vista que era uma medida necessária, como depois veio do IOF também, que era uma medida extremamente necessária, do ponto de vista de justiça fiscal, igualdade fiscal ou reduzir a desigualdade fiscal no país. Então isso trouxe o governo a colocar à frente a sua agenda para disputar na sociedade. E isso ajudou muito porque depois do episódio do PIX,
todas outras agendas de enfrentamento, digamos assim, com o Congresso Nacional, trouxe a opinião pública maior, com maior peso para pressionar o legislativo e colocou o legislativo em mais ênfase sob o ponto de vista daquilo que estava dificultando de agenda positiva para a sociedade. Então, de fato, o governo conseguiu separar. Antes se via só poder executivo e governo, acabou que o legislativo, com essas decisões, trouxe para ele para a população uma visão de que o Congresso ele está distante da população dos interesses, está ali defendendo privilégios, defendendo interesses, e isso ficou claro. Você pega PIX, IOF, veja que aquela discussão sobre operações de facções, etc. Ontem o Congresso Nacional foi o mesmo argumento que usou na época do PIX, que ia tributar ou a população, ia ter problema em relação a isso, foi exatamente para combater, né, facções. E ontem, veja que o Congresso Nacional aprovou dentro de uma medida de redução de impostos, né, para o setor empresarial, impostos no sentido de isenções, que o Estado dava dinheiro, né, de isenções, diminuía essas isenções e passou a tributar com forma mais agressiva, bets, enfim, todos essas novas formas aí de aposta, enfim, que é exatamente para dificultar cada vez mais o uso de lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, foi uma oportunidade do governo, de fato, mostrar e diferenciar o governo daquilo que o Congresso estava ali colocando dificuldade. Então, para o governo, acho que foi um ano fundamental, do seu ponto de vista de mostrar sua marca, ou seja, estou com uma agenda aqui defendendo uma agenda do povo, interesse coletivo e da população e dos trabalhadores e servidores. E deixou o Congresso numa situação desconfortável, porque para ele estava o Centrão, os grupos ali de oposição faziam composição e jogar agendas negativas, caía no colo do governo. Agora não, o Congresso virou o centro da atenção, né, do ponto de vista da população. Veja que houve manifestações, enfim, houve uma série de acontecimentos em que, pelo menos, a gente pode fechar o ano dizendo que a imagem do executivo melhorou muito perante a opinião pública e do legislativo despencou muito. Então, ou seja, para a sociedade já tem um retrato como é que vai ser 2026, o que eles têm que escolher para renovar, em especial o Congresso Nacional. É importante a gente situar, para você que está nos acompanhando aí também, o que o Neurenberg está falando em relação à relação com o Congresso, do governo com o Congresso. Em 2025, a gente teve a eleição do presidente Hugo Mota, né, para a presidência da Câmara, e do Davi Alcolumbre, que volta à presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional. E a partir dessa eleição e da condução bastante errática do Hugo Mota, sobretudo ali na presidência da Câmara, que a gente tem esses desdobramentos que podemos dizer bem negativos para o parlamento, o que acaba indiretamente e diretamente, em certa medida, também favorecendo as articulações do governo. Neurenberg, mas outro ponto que eu acho que a gente poderia comentar do ano de 2025 é a volta do Trump ao poder e como é que isso impacta no mundo e chega no Brasil. Claro que teve a taxação e tudo mais, e as consequências disso. Mas como é que você avalia, e vocês do DIAP, essa volta do Trump ao poder? É verdade, trouxe uma imensa preocupação sob o ponto de vista da conjuntura internacional, mas interna também, né? Externa e interna, né? Principalmente tendo o governo, como você mencionou, uma mudança que não foi só de nome nas presidências da Câmara e Senado, é um novo perfil de condução, né? Isso tem que deixar claro. E sob o ponto de vista internacional, também não foi uma mudança só de nome de um partido para outro, foi um ex-presidente que voltou ao poder, que sempre fez uma aliança com a extrema-direita, né? Então via o Brasil como um adversário, do ponto de vista não só das relações pragmáticas, né, internacionais, mas também política, né? Do ponto de vista, viu o presidente Lula como alvo em relação a isso. Então trouxe uma preocupação imensa, do ponto de vista que veio depois tarifaço, que veio depois a questão do julgamento do golpe, né? Tentativa de golpe de Estado. Então houve uma série de medidas buscando, naquele momento, restringir o que o governo brasileiro fez de melhor, que era ampliar mercado, diálogo, enfim, a diplomacia, de fato, relacionar. Eu acho que essa preocupação ela mudou na atual conjuntura.
né, quando você olha essas mudanças de cenário internacional. Não só do ponto de vista da globalização, mas sob o ponto de vista de que o governo brasileiro teve a capacidade de mostrar que o mercado ele está distante, né? Seja a indústria, seja o agro, seja, enfim, todas as outras atividades, o governo soube construir uma estratégia no sentido de isolar a questão política, né? Para garantir a relação e buscar retomar, veja que caiu taxas, veja caiu lei magnífica, e veja que há uma relação, né? Não que seja ideológica, mas de país para país, de forma mais nivelada, sob o ponto de vista de uma relação diplomática. Então, o Brasil fecha o ano, assim como a gente comentou no anterior, havia uma expectativa muito ruim, né, Sim, sim. sob o ponto de vista do cenário internacional. Aí aqui não fala só Estados Unidos, né? Mas o presidente ele estava com um olhar para riquezas aqui do país, né? Sob o ponto de vista de explorar minérios, terras raras, enfim, a discussão da tecnologia, da inteligência artificial, a relação do Brasil que é mais estreita com os chineses, enfim, né? Por conta do bloco do BRICS. Então essa relação que, de fato, quando começou o presidente Trump lá, ele fazia essa relação ideológica que esse grupo, de fato, estava interferindo em negócios dos Estados Unidos. Então, essa retomada, ela não é uma retomada do ponto de vista político de alinhamento, é do ponto de vista de interesses de ambos os países. Isso foi fundamental do ponto de vista de minimizar e ter efeito direto nas economias, né? Então lá começou o custo de vida ficar alto por conta das decisões do Trump. E ele foi eleito exatamente porque seu antecessor aumentou o custo de vida lá do trabalhador. Então ele teve que recuar e o governo brasileiro soube fazer essa relação. Então eu acho que, sob o ponto de vista geopolítica, das relações com outros países, o governo Lula foi muito estratégico nesse ponto de vista, pragmático no diálogo. Então os pontos que tinha até com a Argentina, Estados Unidos, enfim, dentre outros países, se colocou a relação fora da política e conseguiu, de fato, distensionar essas relações. Então, quando houve crise, não houve lei de reciprocidade ou de ataque, não, houve diálogo, houve criação de pontes, enfim. A gente pode dizer que, do Então, ponto de vista da gestão, sobretudo da economia, o governo foi um sucesso. né, foi um sucesso. E ainda ganhou, do ponto de vista político, o discurso da soberania, né? Exatamente. Que emplacou e acho que foi Exatamente. positivo. Nuremberg, um outro elemento que eu acho que é importante a gente colocar é que, assim, se o governo se conduziu de uma forma adequada, enfim, no debate sobre economia, no debate da gestão dessa crise gerada pelo governo Trump, como eu falei, ele ganhou o discurso da soberania e soube aproveitar esse discurso. Mas isso se deu, sobretudo, porque ele fez uma mudança um pouquinho antes ali na estrutura do ministério, trocando o condutor ali da política de comunicação, né? Sai Paulo Pimenta e entra Sidônio, que foi o marqueteiro que cuidou da campanha e tudo mais. Como é que você observa essa mudança? Porque comunicação é essencial, você é jornalista, você tem uma vivência nessa área também. Como é que você observa essa mudança no governo desses perfis? Paulo Pimenta, sai, entra Sidônio. Eu acho que ainda antes disso, e nesse ano foi importante, houve uma mudança, do ponto de vista de cenário, de posicionamento do governo em relação à conjuntura. Estava um governo num período de ter um ambiente em eleição, disputa das agendas depois da eleição de 2022, muito pragmático, né? E passou a ser programático, ou seja, começou a defender projetos, temas, e eu acho que isso, com a entrada do Sidônio, veio junto e ele foi muito beneficiado, porque ele passou a orientar a comunicação de governo para entregas objetivas para a sociedade. Quando eu falo entregas, esse ano aprovou o imposto de renda, a isenção até R$ 5.000, né? E aumentando até, progressivo até R$ 7.000, né? Você aprovou mais especialidade, né? Você aprovou tarifa social para a luz. E um elemento importante do que você está falando é que, assim, todo mundo falava que aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil era difícil, mas não era impossível. Agora, taxar super rico era impossível, né? E também aconteceu. E também é exatamente isso. Então, acho que houve uma mudança na postura estratégica do governo, que isso é fundamental. O governo passou, a partir desses episódios da conjuntura,
que o Congresso deu essa oportunidade, a oposição, o bolsonarismo deu essa oportunidade, porque ele foi taxado como antissoberano, né? Enfim, atacando, fazendo articulações de fora para atacar a economia do país. Então, o governo ele acertou muito, não só sob o ponto de vista a comunicação, mas essa questão mais programática, ou seja, realmente colocou o programa de governo que foi disputado nas urnas, começou a implementar com mais força. Veja que nos 2 anos houve ali, fato, um choque. Então buscou fazer transições para restabelecer o Estado, a economia, bem-estar social com políticas sociais, programas sociais, garantir a retomada da renda, né? Mas tudo retomando. Agora o governo passa a ter um retrato mais fiel dele, da campanha, com uma questão mais programática. E é o que está na disputa para os próximos anos, é isso. Então a comunicação ela é fundamental, só que precisa ter o produto. O que comunicar, né? E o presidente da República e sua equipe, pode ver todas as áreas, passou o presidente a fazer o enfrentamento com o Congresso daquilo que ele defendia como programa, como projeto. Isso foi fundamental, porque colocou para a sociedade o que estava em disputa. E a comunicação foi muito assertiva. Então você pega a discussão do IOF. É a partir do IOF que aí se cria o mote do Congresso Inimigo do Povo, né? Exatamente. Que ganhou as redes e teve então, a acho que repercussão essa que teve. postura do governo foi fundamental. Ele fez uma escolha de construir, governar com a frente ampla, mesmo que tendo discordâncias da agenda de governo. Ele poderia ter governado com a base mínima, só progressistas de esquerda também. Então ele acaba que ele voltou para essa base mínima agora e mais programática, que é isso que a população tem pedido. Todas as pesquisas têm apontado sobre isso. O governo precisa ter uma marca, tem que disputar suas agendas, e o governo tem a força para isso, porque tem a comunicação, tem acesso a todos os entes subnacionais, enfim, a população direta, acesso. Então, acho que para mim a mudança, do ponto de vista de olhar estratégia de comunicação, foi a estratégia política. Passou a enfrentar os temas que ele realmente quer disputar na sociedade. Então, veja, quase nesse final de ano a gente conseguiu urgência para aprovar a redução da jornada de trabalho. É um tema assim, fundamental e histórico, do seu ponto de vista da luta da classe trabalhadora, né? Então, acho que a marca é essa. Eu acho que o governo, de fato, colocou para julgamento da população e do Congresso o que ele pensa da sua agenda. Isso é fundamental para, de fato, se ganhar ou não, é o resultado desse trabalho. Mas quem votar contra isso, ele vai ser depois cobrado, o parlamento vai ser cobrado. O parlamento estava numa situação muito confortável, porque ele não assumia responsabilidade, né? Criava problemas, e quem assumia era o executivo, agora não. Então, eu acho que o governo acertou muito de sair do pragmatismo, que a gente sabe que é importante, mas também ir para o programático, ou seja, defender a sua agenda de políticas públicas, de direitos. Isso foi fundamental, sem buscar ali um atrito maior institucional. Então, assim, eu acho que essa postura do executivo facilita quem entrou na comunicação. Então, o Sidônio, acho que ele ficou muito feliz, porque eu acho que também até estimulou isso, né? Nos bastidores a gente já imaginava isso. Então, para ele foi muito mais fácil pegar esse momento, né, de agendas de enfrentamento, né, de defesa de agendas, que a comunicação ela tem um sucesso maior. Então, eu dedico a essa mudança de postura do governo, que é se manter, garante aí um futuro mais certo, do ponto de vista da reeleição. Neuberg, um ponto que merece a atenção de todo mundo, que 2020, claro que não é novo, é um assunto recorrente, mas em 2020 se ganhou muita força, é a questão da segurança pública. A chacina, matança, enfim, o nome que a gente queira dar para o que aconteceu no Rio de Janeiro ali, mais de 120 pessoas assassinadas. Esse tema entrou na ordem do dia mesmo, e é o assunto discutido. A extrema-direita se apropriou disso de uma forma
Claro, o debate da segurança pública é um debate que a extrema-direita faz de forma absolutamente vulgar, porque não tem nada que comprove que eles lidam com isso para dar respostas à sociedade. Mas, enfim, ela se apropriou disso e tá hoje aí, o governo precisa lidar com essa questão. Daí vem a PEC da segurança, que já vinha sendo discutida, ou melhor, não discutida no Congresso, mas que estava lá, e projeto antifacção e tudo mais. Como é que você observa essa discussão sobre segurança pública no ano de 2025? Como é que isso vai chegar a 2026? Vai ser um tema central, não tenho dúvida, né, na disputa eleitoral. Não foi por acaso que o próprio presidente da Câmara adiou a discussão desse ano para o próximo. Então, quer trazer, eu acho que a única saída da oposição é fazer essa discussão no próximo ano, mas vai fazer de forma muito desgastada, né? Você pega no Rio de Janeiro, um exemplo típico, né, em relação, não só pela chacina, mas do ponto de vista que as gestões lá e da oposição, eles tiveram 4 anos de mandato, e as respostas que eles defendem hoje são os problemas que se vê hoje para combater. Quando você fala em liberar o uso de arma, tá aí, ó, liberou. Foi no governo deles que liberou, restringiu agora. Do ponto de vista de uma agenda de Estado, política, eles não quiseram, eles romperam um pacto federativo de a construção de uma política nacional, que o governo está buscando reconstruir isso agora, através de uma PEC, mas o próprio Ministério já vem nessa condução há um bom tempo com todos os governadores, prefeitos, esse diálogo para a construção. Eles não fizeram isso, eles estimularam a cada um se defenda por si próprio, né? Então, isso são marcas que vão ser comparadas em relação à entrega de política pública. Agora, é um tema que coloca, hoje não consegue avançar muito no Congresso, porque ele está muito ainda norteado do ponto de vista da disputa política eleitoral. Você pega no Congresso Nacional, você tem uma bancada da bala ou da segurança que dificulta a tramitação desses assuntos, né? Você pega a bancada ruralista que se associa também a esse grupo. E você ainda pega a bancada de evangélicos também, que eles colocam questões, seja religiosas, da segurança, seja do ponto de vista de mais armamento da bala, ou ruralistas que o governo quer dificultar acesso à segurança do cidadão de bem. Isso trava a discussão do ponto de vista que não está, esses são os problemas reais. É como é que se integra, né, as polícias, enfim, como se dá inteligência para poder combater. O governo federal já fez isso nas operações Carbono, dentre outras, várias outras, e que isso resultou, de fato, pegar quem é cabeça, pegar quem estrutura, né, o crime organizado do país. Então, é uma agenda que ela ainda está muito antagônica e vai ser estimulado esse antagonismo, principalmente pelos governadores, né? Tem um consórcio de governadores que defende aí uma agenda alternativa, do ponto de vista de segurança, para buscar um novo direcionamento nas eleições do próximo ano. Então, o conflito está dentro nisso, né? Eu acho que o próximo ano vai ser a principal agenda, que vai exatamente para criar, né, do ponto de vista, alguma situação que deixe desvantagem o governo, os setores que apoiam, né, por conta da corrida eleitoral. O fato que, quando você vê, principalmente na Câmara dos Deputados, isso é bom fazer uma crítica, está muito ruim a condução em relação a esses temas nacionais, né? Então, você pega a segurança, não conseguiu dar resposta, né, em relação a isso. Questões de trabalho aplicativo, que é uma solução que precisa dar direito, dar dignidade para esses trabalhadores, não consegue por conta de polarização criada para esses assuntos. Talvez jornada de trabalho tenha isso, mas menor. Mas tem assuntos que estão em discussão para beneficiar a população, mas no Congresso cria dificuldade por conta desses grupos que têm maioria e vão usar como agenda eleitoral para o próximo ano. O fato é que hoje nas pesquisas é o principal tema, né, de que a sociedade quer solução. Então, como eu falei para você que está nos acompanhando, o ano de 2025 foi um ano com muitos acontecimentos. A gente está aqui pincelando alguns para fazer essa conversa com o Nuremberg. E
pedir para você que está acompanhando aí já compartilhar o link desse episódio nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreve agora, é de graça, é fácil de fazer. Curte aí o episódio, assim mais gente vai ficar sabendo que esse programa existe, vai acompanhar também. Nuremberg, um ponto que eu queria levantar aqui para a gente discutir também diz respeito à atuação do Judiciário e, mais destacadamente, o STF. A presença do ministro Flávio Dino no STF, levantando a discussão sobre a questão das emendas, essa verdadeira caixa preta que são o orçamento ainda... a gente fala que alguém diz que o orçamento secreto acabou, mas quando o ministro Flávio Dino chama a atenção para a forma como é destinada e a execução dessas emendas, a gente vê que continua oculto mesmo. Como é que você percebe isso como potencial de impacto para o ano que vem? Como é que isso repercutiu esse ano? Como é que impacta o ano que vem? E o combate à corrupção como um todo, porque a gente vai aí já pode falar de Banco Master, pode falar do Vorcaro e toda essa questão voltando ali para o STF com o Toffoli assumindo ou a apuração ou o abafa disso tudo. Então, corrupção, emendas parlamentares e a presença do STF. A Câmara, ela, de fato, tomou algumas decisões que manchou muito a imagem da instituição. Esses temas que você mencionou está muito atrelado quando fala da PEC da blindagem ou bandidagem. Eles agiram pensando do seu ponto de vista de ações, penalidades ou decisões que ia acarretar apenas pena, ou prisão de autoridades em relação a isso. Veja, mais recente o PL da dosimetria ou da meia anistia, que passou a ter outros crimes incluído para ter benefícios, do ponto de vista de redução de penas, que estão exatamente atrelados a esse conjunto de acontecimentos, desde as emendas, que é um fato que é consumado, vai ser muito difícil o Congresso Nacional e suas lideranças abrir mão desses recursos, Pensa que são praticamente 20% ou 30% do que o governo tinha na época de despesa, de recursos para gasto, passou a ser gerenciado, esse orçamento pelo poder legislativo. Então isso, de fato, é muito difícil eles abrirem mão. Tendo em vista que o STF, com Dino e várias decisões, buscou e busca tentar resolver, do seu ponto de vista, do desvio desses recursos. A gente não pode também banalizar que todos os parlamentares fazem isso. O fato é que não tem controle. Então, 1% tem rastreabilidade ou transparência, sendo que a Constituição é muito clara, do seu ponto de vista de tornar público para onde vai esses recursos públicos. O fato é que, quando você conjuga com o Banco Master, com outras operações em relação a isso, o Congresso ele passou a olhar com a pauta de proteção, de autoproteção em relação aos cidadãos de forma geral. Então, o Congresso ele deu respostas muito ruins em relação a isso. Ele não se dispôs a resolver da transparência, dizendo que fez, ele não fez. Ele criou regras para execução, mas são os líderes partidários que definem. Se agora não tem mais a emenda de relator, que dava um orçamento maior às emendas individuais. Mas você tem a emenda de comissão que passou aí para fazer a gestão via ministério. Mas quem aprova é o líder. Exatamente. Chega a planilha para o líder, ele fala, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Então, não houve avanço em relação a isso. E a história da blindagem dos parlamentares passou um recado e uma impressão muito ruim para a sociedade em relação a isso. Tem estimulado e vai estimular cada vez mais a esses sujeitos criminosos a entrar para a vida pública. Isso a gente já vê com eleições municipais e para a Câmara Federal, há uma discussão que já existe até uma bancada, ali do crime organizado. Por enquanto a gente pode presenciar isso, quer dizer, a gente tem o registro disso no Rio de Janeiro, Sim. É bastante claro, mas é porque tem foco ali. Provavelmente, se jogar a luz sobre outros estados, a gente vai ter uma situação, se não exatamente daquele jeito, mas muito parecida. Exatamente. Então, trouxe uma preocupação, do seu ponto de vista de o Congresso ser ocupado, mais ainda. E foi bem importante. Quando você fala Rio, é um grande exemplo recente em relação a isso.
e principalmente em relação à vida pública e política, né? Eles têm tantas vantagens do ponto de vista de exercício do mandato, com esses recursos para disputar a campanha, o fundo, dentre outros recursos, que você torna difícil você ter uma renovação política qualificada, de pessoas que venham para a política com espírito público, coletivo. Então, cada vez menos esses mecanismos que o Congresso passa a, digamos, ter o monopólio, do ponto de vista desse recurso, ele garante a perpetuação desses grupos políticos dentro do Congresso Nacional. E cada vez mais, não vai ser só o Lula, qualquer presidente da República que for eleito, ele vai enfrentar essa dificuldade. O Congresso se fechou ali, garante a reeleição dos seus. Então, se não houver nas urnas, principalmente no próximo ano, nas eleições, não digamos uma revolta, mas uma reviravolta da sociedade para renovar o Congresso Nacional, dadas as circunstâncias hoje, é muito difícil. A tendência de ter um Congresso com a menor renovação no próximo ano é muito clara, porque há esses conchaves, há recursos, há um Congresso que está muito claro, não preciso nem reforçar, busca uma agenda própria, uma agenda muito descolada da sociedade. O governo mas cumpriu aí, esse papel de aí a gente chega a um ponto que eu acho muito importante do ano de 2025, que é a volta da sociedade às ruas de uma forma mais organizada e, em certa medida, também espontânea, não necessariamente atendendo a chamada de um partido político, de uma central sindical, mas a sociedade mesmo se apropriando dessas informações, né? A informação circula e se manifestando. Então, a gente teve, por um lado, a extrema-direita, no dia 7 de setembro, levando a bandeira dos Estados Unidos para a Avenida Paulista, o que pegou muito mal, diga-se, mas aí você tem o campo progressista começando a levantar essa discussão da escala 6x1, falando da PEC da bandidagem e tudo mais. 21 de setembro foi muito emblemático nesse sentido, de trazer de volta a sociedade para as ruas. Então, como é que você observa essa participação da sociedade, essa aparente volta da sociedade a se apropriar do debate político, e como é que isso pode chegar a 2026, que é um ano eleitoral? Ela vai ser decisiva. Dado esse quadro que a gente comentou de vantagem para quem hoje está em mandato e para esses partidos políticos que vão se unir, né, pega a direita, né, ou extrema-direita, vai estar com 80% do orçamento para disputar a eleição. São esses que estimularam toda essa agenda, né, antidemocrática, para não avançar em questões sociais, né, e por aí vai. Então, digamos, oxigenando e essas manifestações surtindo com mais frequência, vai ter um efeito muito grande, do ponto de vista de um olhar para o Congresso Nacional. Isso não tinha, pode pegar os últimos 10, 20 anos, um olhar era o executivo, mas sempre deixava o Congresso ali em plano segundo, terceiro plano, a sociedade não discutia. Hoje não. Eles ficaram tão à vontade que fizeram o que Isso. a gente está vendo hoje. Né? E se colocaram como, digamos, no holofote da sociedade. Sim. Isso foi fundamental. Então, entender que para o eleitor, o partido é fundamental, porque o voto é para o partido, não é para o candidato, mas entender que a eleição para a Câmara Legislativa ela passou a ser fundamental para o país, que há uma reconfiguração, há um poder sendo exercido por esse conjunto de parlamentares em que está atrasando agendas em que o Brasil já era para estar bem mais avançado, do ponto de vista ambiental. Veja que na agenda ambiental, talvez o maior retrocesso que a gente teve certamente na história, desde 88, das conquistas de 88 para cá. Então, marco temporal, lei de licenciamento ambiental, equatorial, né, ou Mata Atlântica, para legalizar garimpo, para legalizar avanço sobre terras, né, a apropriação de terras, vários, enfim, que tem vários. O DIAP soltou uma plataforma Quem Foi Quem. Tem 40 votações. Das 40, 12 são votações que tratam de direitos sociais, então igualdade salarial, que avançou na legislatura, reajuste de servidores, imposto de renda mais recente que eu comentei, enfim, teve várias, a retomada da política de valorização do salário mínimo, enfim, várias entregas feitas para os trabalhadores, né? Mas quando você olha as outras 28 votações,
são votações, do ponto de vista da área de segurança, chegando até medidas extremas de castrar pessoas, né? Tentando liberar armamento, né? Derrubando decreto do governo, questão de orientação sexual ou gravidez, tentando derrubar, chegando até a criar uma bancada cristã na Câmara dos Deputados, tentar criar uma bancada cristã, meio ambiente sustentável também, vários retrocessos. Então essa agenda passou a chegar mais para a população, as pessoas estão vivendo isso no dia a dia. Sim. Do ponto de vista de desastres naturais, cada vez é maior se vê isso, e o Congresso votou exatamente depois de uma COP, avançou numa agenda devastadora, do ponto de vista do meio ambiente ou sustentável. Então o Congresso ele se colocou nesse eixo, e eu acho que as manifestações ela está bem direcionada. De um lado, fala governo, vai mais na agenda positiva, então defenda a redução de jornada, defenda mais direito dos trabalhadores, aposentadoria e por aí vai, né? Mais Estado, e dê mais Estado, mais serviço público. E de outro lado, pressiona o Congresso Nacional a aprovar essa agenda e tentar reduzir, né, os danos em relação à agenda de interesse empresarial, né? Congresso, vamos lembrar aqui, né? São empresários ruralistas, né? Eles dominam em média 60% do Congresso Nacional. São pessoas que têm negócios, né? Uma pauta, Nuremberg, que ganhou força também nesse segundo semestre, diz respeito à luta em defesa da vida das mulheres, né? E aí a sociedade empurrando o governo, assume essa daí, e o governo parece que está dando sinais aí de que está a fim de comprar essa briga também, porque afinal de contas, o Brasil, se não está em primeiro lugar, está muito próximo do maior número de feminicídios no mundo. Então, é muito absurdo e é necessário fazer esse debate, né? Exatamente, extremamente relevante. O fato de ter criado uma bancada das mulheres na Câmara e Senado, isso ajudou muito a buscar avançar essas agendas no Congresso Nacional. Agora, a preocupação é que, quando se fala em agenda de mulher, há uma discussão no Congresso com a criação da bancada cristã, é que se coloca valores religiosos acima da lei, Exatamente. acima da realidade, e isso tem dificultado o avanço dessa agenda positiva. E a gente vê isso. Enquanto essa bancada cristã se organiza para dizer que dificultar e dizer ocupar esses espaços institucionais, isso é importante trazer. O Brasil, do seu ponto de vista dessa composição religiosa, não só na sociedade, mas institucionalizou. Né? Congresso, STF, vários poderes disputam essa agenda. E passou a dificultar o avanço de discussões, do seu ponto de vista real, científico, do dia a dia, a atrelar uma lei maior que é religiosa e tem dificultado o avanço dessa agenda das mulheres. Mas o fato é que eu acho que essas mobilizações elas vão todos os segmentos, isso vai ajudar muito no enfrentamento na eleição do próximo ano, né? Tá muito claro que esse esquenta, digamos, fervendo, é para buscar renovar. Espero eu que caia aí numa onda de renovação mais progressista, enfim, tirar muita gente que, de fato, defende uma agenda de atraso no Congresso Nacional. Então, essa é a expectativa. O período ali 2018, 2022, ele foi muito negativo para a sociedade, né? E os resquícios estão todos aí, então a hora da gente continuar na perspectiva de limpar para ver se a gente melhora o país como um todo. Estamos caminhando aqui para o final, Nuremberg, mas a gente não pode deixar que alguém tão qualificado nesse entendimento do mundo sindical saia daqui sem falar sobre perspectivas, uma avaliação sobre a perspectiva sindical do ano de 2025 e perspectivas para 2026. Então, sob essa perspectiva do movimento sindical brasileiro. A gente vai ter 3 grandes agendas para o próximo ano, que não avançaram nessa reta final. A redução da jornada, a questão do trabalho em aplicativo, e em especial o envio da negociação coletiva, né? Garantir a negociação coletiva para os servidores públicos, né? E vir para o Congresso Nacional. São agendas centrais em que o governo vai apoiar firmemente no próximo ano. O fato é que a gente não tem só agenda positiva oportunidades. O Congresso Nacional, como bem acompanhou, isso a gente tem que parabenizar os servidores, as organizações, porque resistiu e conseguiu parar a discussão de temas que vinham lá de trás, como reforma do Estado, através de uma reforma administrativa.
pegaram a PEC 32, deram Pioraram um pouco. Pioraram e ainda, né, fizeram uma limpeza de pele, sim, botaram um cabelo, enfim, né? Hoje tá na moda isso. Mas tudo fake. É tudo fake, com a PEC 38. Né? Então, há aí uma movimentação e a gente sabe que Hugo Mota, alguns setores do Congresso vão tentar usar esse assunto mesmo em ano eleitoral, porque eles querem vender uma falsa imagem que há muito privilégio no serviço público. A gente também tem que ficar atento a essa agenda no Congresso Nacional, porque ela não pode passar integralmente, mas passar em partes. Né? Claro. Então, isso é um ponto de atenção e, principalmente, a um calendário de funcionamento muito breve do Congresso. Né? É bom falar isso, porque é um ano de muitas festividades e feriado. Né? Então, abril já começa com muito movimentado na política, por quê? Porque abre a janela partidária. Então, os parlamentares tendem a mudar de partidos. Né? Para julho, você tem as convenções, né, partidárias que definem os nomes. Mas até aí você tem São João, depois tem Copa do Mundo, depois tem eleições. Então, você vai ter um calendário muito apertado, do ponto de vista de agenda. Então, acho que ficaria a perspectiva de discutir não só essa questão de segurança pública, que é um assunto que vai, de fato, voltar. O próprio presidente da Câmara e Senado já apontaram como prioridade, né, para retomar, mas tem essa questão da dosimetria, você tem várias outras pautas, né, saindo da questão econômica de governo só, mas que pode, por ser ano eleitoral e depender da relação do governo com o presidente da Câmara e Senado, que estremeceu, mas parece que melhorou um pouco nessa reta final de mandato, vão ser decisivas, né, para os sindicatos, para os dirigentes ficar de olho no Congresso Nacional, porque podem vir surpresas, né, sob o ponto de vista de pressão desses segmentos que querem, né, criar uma agenda ou um ambiente para se contrapor à reeleição do presidente Lula e do governo. Né? Então, muita gente se imagina que pode ser um ano tranquilo. Eu acho que não. Vai ser de muita disputa de agenda até o meio do ano. Então tem que ficar atento, né? Tem Plano Nacional de Educação, que aprovou na Câmara, né? Vai para o Senado. Então você tem várias pautas que ficaram pendentes em que tende o primeiro semestre o Congresso a avançar. Considerando a correlação de forças, aí, o Plano Nacional de Educação que sai da Câmara é até bastante razoável. A expectativa é de que ele pudesse ser mais negativo do que foi. Torcer, pelo menos, para que o Senado mantenha o que saiu da Câmara, nesse caso. Né? Tem coisas que a gente espera que o Senado mude, porque sai da Câmara de péssima qualidade, mas o Plano Nacional de Educação ficou bastante razoável. Tem boas surpresas, né, no Congresso. Exatamente. Então, Nuremberg, te agradecer mais uma vez pela conversa aqui. Desejar que você tenha um 2026 aí excelente, que a gente possa ter excelentes notícias para trazer aqui para quem nos acompanha. Te agradecer por ter nos ajudado ao longo de 2025 com reflexões também importantes. E a você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Obrigado pela companhia ao longo do ano. Te convido a ficar com a gente em 2026. A gente vai dar uma pausa no mês de janeiro, então você pode rever tudo que a gente já produziu por aqui. A gente volta em fevereiro com conteúdo inédito para vocês, porque afinal de contas a gente acompanha o que acontece aqui, como eu falei, tanto relacionado à educação, mas também sobre outros temas, aquilo que afeta a vida do povo brasileiro. Então é isso, muito obrigado, até o ano que vem. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.